Olá, pessoal da Cana. Meu nome é Luiz Carlos Corrêa Carvalho, todos me conhecem como Caio Carvalho. É um prazer estar com vocês aqui. A Canaplan, que é quem está, obviamente, fazendo o lançamento do nosso Canaplan Cast, trabalha com produção, com produtividade, com o que a gente chama de projeto safra, onde a gente avalia a safra o ano todo. Há um momento que é abril, quando a gente faz a projeção da safra, há um momento de outubro, que a gente faz uma revisão da safra e uma visão da próxima, mas o importante é que a gente está conversando com quem está na lida no dia a dia da produção canaveira. Nós temos sofrido muito com as variações de clima, mudanças até radicais, e vamos falar sobre isso também. Hoje quem está comigo é o Nilceu Cardoso está comigo desde o início. O Nilceu é talvez das pessoas mais preparadas na área canaveira hoje no Brasil e vai poder falar um pouquinho também sobre isso. O que a gente quer hoje, com muito prazer, lançar com vocês é o chamado Canaplan Cast. Nós vamos fazer isso várias vezes, todo mês, com mensagens diretamente ligadas a vocês do que está acontecendo no campo canaveiro e nas culturas todas que a cana-de-açúcar acaba se integrando, seja leguminosa, soja, seja amendoim, ou mesmo agora num entrosamento muito mais forte com o milho. São coisas novas que estão acontecendo, com um peso muito relevante. Para se ter uma ideia, desse ano nós vamos produzir coisa de 24 bilhões de litros de etanol de cana e vamos produzir 8 bilhões de litros de milho. Portanto, hoje o milho é praticamente um terço do negócio etanol no Brasil, coisa impensável há 5 anos atrás. Portanto, uma série de mudanças estão acontecendo e a gente quer fazer parte desse processo de mudanças. A parte que nos interessa é estar mais próximo de vocês. Estar mais próximos de vocês significa que com o Canaplan Cast nós estaremos conversando constantemente, fase a fase, dos processos de safra. Nós estamos agora vivendo, por exemplo, uma fase final do último terço da safra 24-25, que tem características específicas muito semelhantes a outras safras, que vale a pena comentar, mas nós estamos esperando uma quebra expressiva nesse último terço de produtividade e de qualidade. Deve estar começando a voltar a chover agora em outubro, que tem um lado muito bom pensando na próxima safra, mas que pode piorar um pouco a qualidade da cana para essa safra. Portanto, a gente vai estar conversando com vocês sobre isso, mas eu queria passar a palavra para o Nilceu, que é, digamos assim, quem me dá as cores mais técnicas dessa discussão toda. Por favor, Nilceu. Obrigado, Sr. Caio. Saudações a todos os amigos do setor. Meu nome é Nilceu Cardoso. É um prazer poder falar com vocês sobre essa cultura tão maravilhosa que é a cana-de-açúcar, uma cultura que tem muitos pontos fortes, mas tem um grau de complexidade muito grande. Muita gente acha que é simples comparado a soja, a milho, algodão, mas quando a gente pensa no tamanho de uma safra canavieira, tamanho da janela de colheita, tamanho da janela de plantio, a gente vê que é uma cultura muito complicada. E falar da safra envolve tudo isso, envolve falar de plantios acontecendo nas mais diversas épocas do ano, colheitas acontecendo em épocas propícias e muitas vezes não tão propícias, e eventos ambientais os mais desafiadores possíveis. E quando a gente faz a previsão, nós temos ainda a difícil tarefa de tentar prever o que vai acontecer à frente, em algo que já é complicado por si só no presente. Então, acho que essa é uma oportunidade grande de a gente poder ter um contato maior com vocês, falando mais sobre o dia a dia, o que vem acontecendo no setor, as tendências, o que pode trazer surpresas positivas e muitas vezes negativas, mas sempre visando o melhor para esse nosso querido setor. É importante, gente, o que o Nilceu comentou, porque, vejam, quando ele diz que a cultura da cana como semi-perene ela é mais complexa, vejam vocês, aquele produtor de grãos que resolve trocar toda a produção, toda a produção dele com uma nova variedade de um ano para outro, ele faz isso facilmente, não tem problema nenhum, planta do mesmo jeito, do mesmo jeitinho, e obviamente tem saltos e ganhos de produtividade muito mais rápidos do que uma cultura que normalmente entre 15% a 20% é a renovação que se faz a cada ano, ou seja, é apenas em 15% a 20% que a gente pode fazer alguma coisa nova
que obviamente trará impactos positivos, né? Então, essa é a cara da cana-de-açúcar, uma cultura complexa, mas ao mesmo tempo é uma cultura na qual o Brasil tem um peso extraordinário. Hoje, 45% do açúcar comercializado no mundo é brasileiro, para ter uma ideia do share, ou seja, da fatia de mercado que tem o açúcar. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, depois dos Estados Unidos. Portanto, nós estamos falando de dois produtos com uma presença no mercado muito forte. Por outro lado, portanto, o Brasil é um país que faz preço. Sendo assim, nós estaremos discutindo não apenas a questão da produção, como disse o Nilceu, e as características da safra, mas também o mercado. Como é que isso que a gente vai falar impacta o mercado? Por exemplo, nós estamos vivendo agora um momento tremendo, graças a Deus as chuvas estão chegando, nós estamos vivendo uma pressão horrorosa de queima. Até 2 semanas atrás se falava em 400 mil hectares queimados em São Paulo. Continua a queimar, né? Até que as chuvas venham, essa área aumenta. A área queimada traz perdas expressivas, não só ao agricultor, mas redução de oferta também. Traz problemas de brotação, traz problemas de plantio, de perda de mudas, falta de mudas o ano que vem. Ou seja, quando a gente está falando desse ano, a gente está falando também potencialmente do ano que vem. Mas nessas questões, uma coisa importante que eu pediria ao Nilceu para comentar é a questão da safra. Nós temos tido safras parecidas. Apesar que todo mundo diz que cada safra é uma safra, há safras parecidas, assim como há ciclos que se repetem. Esse ano, por exemplo, Nilceu, a gente tem algo parecido com a safra 10-11 ou 11-12. Comenta um pouquinho disso. Opa. Nós falávamos desde o ano passado, quando o resultado da safra 23-24 havia sido extraordinário, que isso lembrava muito o que aconteceu em 2009, na transição de 2009 para 2010. 2009 foi uma safra muito boa, a maior produtividade até hoje no Centro-Sul, acima de 90 toneladas por hectare, só que tinha uma baixa idade média e uma safra onde a distribuição de chuva tinha sido muito boa. 23-24 teve um padrão muito similar a 2009-10. Ou seja, chuvas bem distribuídas, alta produtividade e um canavial mais jovem. Só que depois de 9 veio 10 e depois de 23 veio 24. Teve sobra de cana de 9 para 10, teve sobra de cana de 23 para 24. Clima ficando mais seco, chuva mais mal distribuída. Safras rápidas, com muita ocorrência de incêndio, temperaturas mais altas, transição de El Niño para neutralidade. Enfim, tudo o que aconteceu de 9 para 10 aconteceu em alguma medida de 23 para 24. Como o senhor disse, sempre tem algo que é um pouco diferente, mas pode dizer que maior parte dos fatores foram muito similares em relação a 10, 11, 23, 24, 25, perdão. Isso é muito importante, gente. Podcasts, que a gente chama de Canaplancast, nós vamos ter a oportunidade também de tê-los a bordo, ou seja, nós vamos entrevistá-los, ouvindo o posicionamento de cada um de vocês em cada região. Isso tudo vai fazer parte desse pacote que a gente quer ter uma integração maior com vocês, né? Então, quando o Nilceu está comentando sobre vocês perceberam ciclos parecidos, isso é comum de acontecer. E a gente pode antecipar, e a Canaplan tem tentado antecipar com base no histórico. Nós estamos fazendo esse tipo de trabalho desde a década de 80, né? Portanto, nós estamos falando de muitos anos que a gente faz safra, que a gente analisa a safra, a avaliação da safra. E a expansão toda que houve no setor trouxe uma série de novidades, ao mesmo tempo em que a colheita da cana verde, o plantio mecanizado, tudo isso, né, Nilceu, trouxe uma série de variáveis novas, que é o que ele dizia antes. São muitas variáveis que a gente tem que abraçar. Eu não fico muito satisfeito quando a gente vê discussões, seja nos jornais ou seja em reuniões, em que as pessoas se utilizam de estatísticas para projetar a safra. Eu acho isso muito pobre. A gente tem que olhar os fundamentos que vão caracterizar números que a gente vai tentar levar para vocês. O mundo continua a crescer consumo de uma forma impressionante. Então, óbvio, se eu falar de etanol, eu não preciso contar para vocês que a expansão
é muito maior do que a gente imagina, com a entrada do combustível de aviação, com a entrada de combustível marítimo, com o crescimento nos chamados trópicos dos carros flexíveis híbridos. Isso tudo, sem dúvida alguma, traz do lado da demanda uma expectativa de crescimento forte. Do lado do açúcar, a gente continua a crescer mais de 1,4% ao ano, 1,4% ao ano, 1,5% ao ano. Mas cresce aonde? Não cresce nos Estados Unidos, nem na Europa. Também no Brasil, afinal o Brasil já tem um consumo per capita muito alto. Cresce na Ásia, que é onde tudo cresce, inclusive o consumo de açúcar. E a gente espera, com a Índia a bordo agora, com o programa do álcool, que também lá haja um crescimento efetivo de etanol. Tudo isso faz parte desse nosso pacote de trabalho que a gente vai estar conversando com vocês, ouvindo outras pessoas que não são especificamente do nosso time, mas que tem uma expertise muito importante para elucidar questões técnicas e de mercado. Então, isso me deixa muito feliz de estar podendo trazer essa oportunidade para todos nós, digamos assim, de interagirmos mais na linha do entendimento de como é que as coisas estão andando, que expectativas nós temos, quais as novas tecnologias, o que está entrando de novo, o que tem de variedades novas, quais são as novas máquinas, quais são os rendimentos, como é que é a questão do carbono. Vejam, a gente não falou aqui de CBio, a gente discute na reunião, nós temos o Consecana, nós temos novas leis que estão entrando, leis federais, que vão dando um norte de política pública ao setor. Essas coisas estão acontecendo, a gente vai estar sempre discutindo, aliás, já discutimos, tivemos a honra, por exemplo, de ter o Arnaldo Jardim, deputado federal, que é o cara que está pensando e que está realizando essas coisas com o grupo do Congresso Nacional. Então, eu quero dizer a vocês que é um enorme prazer estar aqui discutindo com vocês e esperando a participação ativa de vocês. E queria passar para as palavras do Nilceu. Essa participação de várias pessoas, vários amigos de várias regiões diferentes do Centro-Sul é importante, na minha forma de ver, porque quando a gente fala da safra, é tentador a gente ter uma visão focada naqueles locais onde a gente acaba percorrendo mais. Então, essa região, eu tenho uma fotografia, o setor está passando por um momento difícil, um ano muito seco, a maioria das regiões estão quebrando. São todas? Não, algumas têm produtividade até ligeiramente acima da média. A maioria, não. Mas é importante a gente ter, né, esse detalhe do que está acontecendo lá em Assis, que pode ser diferente do que está acontecendo no centro do estado de São Paulo, ou em Goiás, ou em Minas. O Centro-Sul é uma região muito grande, o Brasil é um país muito grande. Então essa participação de diferentes pessoas é vital para que a gente tenha, do ponto de vista de safra, uma informação mais detalhada e também quando a gente pode, conversando sobre novas tecnologias, respostas, o que o pessoal está fazendo, tivemos agora essa questão dos incêndios, o que o pessoal está fazendo diante de tanta diversidade? Trocar informação é muito importante nesse momento para que a gente possa sair disso da melhor forma possível. Isso, gente, é fundamental. Eu fico muito feliz de estar falando com vocês e contando essa novidade. Ao mesmo tempo, quero relembrá-los que, gente, 24 de outubro, teremos a reunião Canaplan, a segunda reunião do ano, onde vamos reavaliar essa safra e vamos projetar já a primeira visão da safra que vem. Ao mesmo tempo, nós teremos um painel técnico que vai discutir disso que o Nilceu acabou de falar. Nós vamos avaliar quais os impactos disso tudo, como é que as coisas estão acontecendo, fisiologicamente, o que está acontecendo com a cana. Esse ano a cana fechou estômago, parou de fazer fotossíntese, por quê? Não amadureceu. Como não amadureceu? Poxa, os dados de índice de pureza são muito baixos esse ano. Por quê? O que está acontecendo? O que aconteceu? Também estaremos discutindo a safra, os nossos números, um debate com os produtores e também uma visão de mercado. Não apenas do ponto de vista de etanol, de demanda, consumo, preço ou de açúcar, mas também sobre como é que está o endividamento setorial. O que a gente pode esperar disso, que é apresentado pelo amigo Andy Duff do Rabobank. Então, com isso, agradeço a atenção de vocês e espero encontrá-los logo agora na curva aí, dia 24 de outubro. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Até dia 24.